que no fim do dia só serve ao propósito de quem está no topo da pirâmide. Para entender como esse vírus do século passado foi atualizado para hackear a política de 2026, eu deixo agora a fala do Cadu Amaral. Cadu, explica pra gente por que o medo que justificou o golpe de 64 ainda é a principal arma política contra a classe trabalhadora hoje. Luane e companheirada aqui do canal Voz Pública. Para a gente falar de petismo, evidentemente, a gente precisa voltar um pouco na história e falar do anticomunismo, né? Não tem como não ser. O anticomunismo ele surge ali no século XIX, com o Manifesto do Partido Comunista, com a Comuna de Paris e tal ali, mas é uma coisa mais incipiente. Quando vem a Revolução Russa de 17, isso ganha mais força, principalmente por conta da Guerra Fria. O anticomunismo era a base central da propaganda capitalista, né, hegemonizada pelos Estados Unidos na disputa contra a União Soviética pelo controle global, vamos tratar nesses termos, né? Então sempre foi um instrumento nesse sentido, destruir famílias, tomar o que é seu, tomar sua casa, tomar seu carro, tomar seus bens, tirar sua liberdade, sua individualidade, etc. Se a gente for pegar agora para os dias atuais, é mais ou menos o mesmo discurso, né? Família, propriedade, liberdade, democracia, é mais ou menos a mesma coisa. No Brasil, no período da Guerra Fria, ali durante a ditadura, esse era o discurso, o combate do anticomunismo, para justificar o golpe de 64, etc. Enfim, e tudo que era mais pró-classe trabalhadora, porque o trabalhismo era muito forte no Brasil, o trabalhismo nunca foi socialista, nunca foi nada nessa linha mais marxista. Nunca foi. Bebe da fonte ali, teórica, mas nunca foi. Quando vem o PT surge nos anos 80 e tá ali, vai crescendo, aquela coisa toda, e chega e vence a primeira eleição em 2002, o anticomunismo se torna somente o antipetismo, né? Gira a chave, gira o nome, ou seja, o antipetismo hoje no Brasil é o anticomunismo. Quando ele vem dos setores conservadores, da classe dominante, do empresariado, o sentido é o mesmo do início, lá de quando surge esse tipo de postura, né? Porque os caras são contra a melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora, melhores condições de trabalho, divisão de poder, minimamente divisão de poder, participação nos espaços de poder, as democracias liberais, né, controladas evidentemente pela classe dominante, pela burguesia, etc., permitem a presença, a participação de setores ali ligados ao operariado, à classe trabalhadora e tal, mas nunca aceitam, permitem um poder popular de fato, que os trabalhadores assumam, evidentemente, o controle das sociedades, enfim, passem a ser o status quo, né, o topo da cabeça da pirâmide do status quo. É mais ou menos isso, inclusive, quando Marx fala em ditadura do proletariado, porque ele diz que as democracias liberais são a ditadura da burguesia. Não é o conceito de ditadura que a gente tem agora, como tentam deturpar, inclusive, na narrativa anticomunista. Então vem o antipetismo nesse sentido da classe dominante, dos setores conservadores, vem nesse sentido, é o mesmo discurso, né? Vai tomar sua casa, vai contra os nossos valores, é antidemocrático, etc., vai tomar sua propriedade privada, é a mesma linha discursiva. Quando vem de setores da esquerda brasileira, né, muitos dos quais se reivindicam comunistas, e aqui eu não vou dizer que não são, deixa de ser, acho que não cabe a gente estar dizendo quem é o quê, né? As pessoas se assim se definem, tá tudo certo. Eu, particularmente, apesar de filiado ao PT, eu sou comunista, mas eu não penso como algumas figuras aí que se dizem comunistas, mas notadamente os apelidados, eu acho, de web comunistas. Né? Por que vem? Uma coisa são os seguidores desse pessoal, né, que estão ali. Outros são eles, os próprios. Entre ali os seguidores, você percebe que tem muita incompreensão da vida objetiva, da vida material. Então ali parte, dizer assim, é um sentimento que é mais sincero nesse sentido, tá? Esse antipetismo que vem da esquerda, ele parte da frustração diante de governos capitaneados pelo PT, como se o PT tivesse tomado o poder e não a gerência do Estado burguês ali.
que é muito importante, etc. Inclusive, o Lenin dizia que não se deve abrir mão da disputa dos espaços de poder da democracia liberal, da burguesia, né? No caso, ele citava muito a Duma estatal, que é o parlamento lá do tempo dele, né? Da época dele, pré-revolução, de 17. Então, vem muito da frustração aí, porque a gente no Brasil ainda acha que o presidente pode tudo, tem muito poder na mão, que não existe os aparelhos ideológicos do Estado, que não existem outras estruturas do poder público, outros poderes, enfim, a complexidade toda que quem acompanha aqui a Voz Pública sabe muito bem como a complexidade da sociedade brasileira do Estado se dá. Né? Quem acompanha aqui a Voz Pública conhece muito bem esse jogo todo. Então parte de uma frustração aí que até tudo bem, é da incompreensão, mas esses outros não. Esses outros fazem disputa somente de hegemonia no campo da esquerda. E o fazem de uma forma muito equivocada, porque eles não têm poder político real, não têm influência política real. A internet engana a gente, né? Muito inscrito, muito seguidor, muita curtida, muito like, muita visualização, ela nos engana, tá? Primeiro que o fato de A, B ou C assistir o vídeo de alguém, enfim, quem quer que seja, não quer dizer que gostou, concorda, etc. O fato de seguir perfil ABC não quer dizer que gosta, que acompanha, enfim, que está ali. O fato de eu gostar de alguém, dos comentários de alguém, não quer dizer que eu vote nessa pessoa, que eu siga essa pessoa para uma luta política. Não quer dizer nada. Tá? Pasteurizar o comportamento humano, principalmente esse que vai para a subjetividade, é um erro grosseiro, inclusive anti-marxista. Né? Entender as nuances da vida em sociedade. E o Marx também nos explicou tudo, então é preciso também beber de outras fontes pós-Marx e Engels. Né? Mas vamos lá. Então esse pessoal aí, ele quer é só a disputa hegemônica. Tão somente. Muitos dessas figuras aí não acreditam em nada do que estão falando, inclusive. Okay? Porque é isso, estão só fazendo a disputa de hegemonia. A questão é, tanto o antipetismo mais à esquerda, ou que vem de setores da esquerda, ou o antipetismo que vem de setores da direita, todos eles têm o mesmo fim, né, o mesmo objetivo, etc. E a confusão é tanta que figuras da esquerda estavam com o pacto da Fiesp, por exemplo, ali contra Dilma Rousseff, lá aquele processo de golpe todo lá, estavam lá ao lado do pacto da Fiesp. Né? Mas, essencialmente, do ponto de vista histórico, de compreensão objetiva da realidade, é o antipetismo que vem da esquerda que erra nesse sentido, né? Porque ele faz o jogo da direita, mesmo que não perceba eventualmente. Né? Vamos dar esse crédito. Mesmo que não perceba, ele faz o jogo da direita, porque ele fortalece o campo oposto. Que goste ou não, nessa quadra histórica, o que é identificado como representação política da classe trabalhadora é o Partido dos Trabalhadores. Daqui a 20, 30 anos, 10, enfim, pode não ser mais, está tudo certo. A história é cíclica, como o PT não é desde sempre. Né? O PT passa a ser a partir da eleição de 89 ali consolidado. Mas até então o PCdoB era muito grande, o PDT era muito influente, etc. E o PT vai alcançando esse espaço. É evidente que tem luta interna dentro do campo, tal, isso faz tudo parte. Mas essencialmente é isso. O antipetismo, do lado conservador, é contra as ideias e o que o PT representa, que se assemelham muito ao anticomunismo do passado, e o antipetismo que vem da esquerda é só disputinha por hegemonia de campo político e acaba servindo de trampolim, de caixa de ressonância para um outro espectro político ideológico da classe dominante.